Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes, mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, pessoal, mais uma vez nós vamos falar sobre Copilot Studio e eu vou te explicar hoje, vou te mostrar hoje na prática como que você pode criar um agente dentro do Copilot Studio que, além de uma base de conhecimento, você vai poder adicionar também ferramentas, ações que você vai poder adicionar dentro do agente, por exemplo, como adicionar linhas em uma planilha e também enviar e-mails. Então a gente vai fazer tudo isso e você vai ver o quanto é simples fazer isso dentro do Copilot Studio. Mas antes da gente ir para o conteúdo, vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui sua inscrição, deixe aqui também o seu comentário, o seu like se você puder e também, se você puder, também, novamente, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto, beleza? Então depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então o nosso vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês, como que a gente vai criar esse agente que, além de uma base de conhecimento, também vai ter a adição de algumas ações. Então, às vezes a gente pode pensar que adicionar uma ação dentro de um agente no Copilot Studio talvez é difícil demais, mas vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser criar aqui um novo agente, tá? Vou clicar aqui no botão de novo agente. Vou configurar aqui o nosso agente para falar em português. E vou iniciar. Na verdade, eu vou pular essa parte aqui, porque aquela parte de escrever eu não gosto muito. Então, a gente já vem direto para essa parte. E aqui, pessoal, o que vai ser o nosso agente, tá? Nosso agente, pessoal, ele vai ser um especialista na política de senhas de uma empresa. Então, previamente, eu criei um documento que explica ali a política de senha de uma empresa, basicamente só para a gente usar isso como um exemplo aqui para o nosso agente. Então, o que ele vai ter que fazer? Com base nas perguntas que o usuário fizer, ele vai ter que procurar nessa base de conhecimento uma resposta e vai ter que voltar essa resposta para o usuário. Legal? Então, aqui eu vou dar um nome para o nosso agente. Vou deixar esse nome aqui, pessoal, especialista política de senhas, tá? E eu vou colocar aqui, pessoal, uma descrição, tá? E vou colocar aqui também algumas instruções. Tanto a descrição, pessoal, quanto as instruções, eu previamente construí, tá? Então, eu tirei um tempinho para poder escrever isso bem. Depois eu refinei novamente até chegar no ponto que eu gostaria que eu pudesse utilizar aqui para esse vídeo, tá? Então, uma coisa que eu falo muito importante para vocês, pessoal, acho que eu falo em todos os vídeos aqui que a gente fala sobre criação de agentes, é que a descrição ela seja uma coisa bem escrita, mas o primordial, pessoal, são as instruções. Porque o que você colocar aqui nas instruções vai determinar como que esse agente vai se comportar. Então, o que você inserir aqui é muito importante que esteja muito bem descrito, tá bom? Bom, então eu vou simplesmente pegar aqui a minha colinha, que está em uma outra tela, e vou começar a colocar aqui. Então, basicamente, essa aqui é a nossa descrição. E as instruções, inicialmente, pessoal, eu vou colocar isso aqui, ó. Você é um agente especializado em ajudar colaboradores a entender de forma simples e acessível a política de redefinição de senhas da sua empresa. Sua missão é esclarecer dúvidas com respostas diretas, linguagem amigável e orientações práticas, garantindo que todos saibam como agir em caso de esquecimento ou necessidade de troca de senha. Beleza, tá? Então isso aqui vai ser as instruções iniciais, tá, pessoal? E conhecimento, nessa parte inicial, pessoal, eu não consigo inserir aqui a minha base de conhecimento, que basicamente é um arquivo do Word, tá? Então, inicialmente aqui eu vou ter que criar o agente primeiro, tá? Ele vai fazer aqui algumas configurações e aí depois a gente vai ter a possibilidade de adicionar essa base de conhecimento. Algumas coisas a mais aqui, pessoal. Eu não vou ativar essa parte de Web Search, porque eu quero que o meu agente seja especialista na documentação que eu quero prover para ele. As instruções vão ser carregadas aqui. Ferramentas, as tools, nós vamos adicionar aqui, conforme a gente for caminhando aqui nesse vídeo. Triggers, eu quero trazer um vídeo, tá, pessoal? Até complementando esse vídeo aqui que nós estamos fazendo, que é tornar esse agente autônomo. Ou seja, ele vai disparar um gatilho e vai tomar alguma ação baseado no que ele tem disponível aqui nesse agente. Tá? Um vídeo que eu quero criar depois, que é para tornar o agente autônomo. Tá? Então,
Não vou falar sobre isso hoje, mas quero falar num outro vídeo, tá bom? E eu tenho aqui agentes, não vou adicionar nenhum agente aqui, né? Não quero que essa seja uma solução multi-agentes. Sugestões de prompt também não, então eu vou começar simplesmente aqui, pessoal. Um ponto que eu não falei, né? Orquestração, eu vou deixar isso aqui ativado. Isso aqui muda muito a forma que o agente conversa com a gente, tá? Beleza, então eu vou adicionar aqui nossa base de conhecimento, eu vou vir aqui, adicionar conhecimento, vou selecionar aqui, pessoal, a política, né? O arquivo do Word aqui que se chama Política Corporativa de Redefinição de Senhas de Dispositivos. Simplesmente vou adicionar essa base de conhecimento, né? E aí, pessoal, basicamente eu já tenho um agente funcional aqui, né? Se eu fizer perguntas para ele no seguinte sentido, quais são os requisitos para ter uma senha, né? Para fazer uma redefinição de senha. Ele vai conseguir consultar esse documento e me devolver, tá? Então eu vou até testar isso agora. Quais são os requisitos de redefinição de senha, né? Vamos ver aqui se ele vai consultar nossa base de conhecimento. Ele já está indo lá e indo, né, numa parte específica ali desse documento para trazer essa resposta, tá? Então, ele trouxe aqui os requisitos, beleza. Então, ele já está funcional, tá, pessoal? Ele já está olhando para a nossa base de dados e está conseguindo trazer essas informações. Mas agora, pessoal, o que eu quero adicionar aqui nesse agente? Eu quero adicionar algumas ferramentas, tá? Eu quero adicionar duas ferramentas, pessoal. Inicialmente, eu criei aqui, pessoal, uma planilha, tá? Que vai registrar, pessoal, tickets que o documento não consegue responder. Então, pensem o seguinte, eu estou trabalhando ali, eu estou fazendo alguma pergunta, mas vamos supor que no meu documento eu não tenho ali a resposta para isso, né? E aí eu falo o seguinte, olha, eu quero abrir um ticket sobre isso então. Ou se o usuário pode ir direto e fala que quer abrir um ticket, tá? Pensem nisso aqui como uma solução conceitual, pessoal. Então eu vou vir aqui e vou colocar a linha, né? Uma linha de ticket aqui que simplesmente tem título, solicitação e o status, tá? Então, para isso, para eu preencher aqui uma planilha, eu preciso colocar uma ferramenta, né? Uma tool lá no meu agente. Legal? Inicialmente aqui, pessoal, eu criei essa planilha, ela está no meu OneDrive. Eu criei uma tabela, né? Criei aqui as colunas e formatei como tabela. Inclusive, minha tabela aqui chama Tickets. Legal? Perfeito. Vamos agora fazer a primeira adição da nossa ferramenta. Então aqui, pessoal, eu vou selecionar, né? Vou só mostrar aqui para vocês de novo, ó. Eu posso tanto vir aqui na parte Overview, tá? E adicionar por aqui, adicionar uma tool por aqui, ou nessa parte aqui. Vou fazer por aqui. Bom, então a minha ação está relacionada ao Excel. Vou selecionar aqui o Excel e vou adicionar essa ação aqui, ó, adicionar uma linha em uma tabela. Então selecionei, eu vou adicionar e já partir para a configuração. Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Basicamente, nós vamos configurar nessa tool os parâmetros de localização da nossa planilha e deixar com que o restante das coisas, a questão do que ele vai preencher na coluna título, na coluna solicitação e na coluna status, eu vou entregar essa responsabilidade para a IA fazer isso. Mas, pelo menos os parâmetros aqui de localização da planilha, eu preciso preencher, tá? Então aqui eu vou mudar o nome, tá, dessa tool. Eu gosto de nomear aqui diferente, então eu vou colocar aqui, ó, para essa tool, eu vou dar o nome dela de Adiciona Ticket. Então, pessoal, o nome aqui dessa minha tool vai ser Adiciona Ticket, tá? Basicamente. A descrição aqui eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? E aqui nos parâmetros de localização, eu vou agora passar um valor customizado. Então, aqui na localização, vou selecionar OneDrive for Business, que é onde a minha planilha está. Biblioteca de documentos, eu vou mais uma vez selecionar uma biblioteca customizada, que também está no meu OneDrive. E aqui a file, né, pessoal, o arquivo, qual que é o arquivo, eu vou mais uma vez colocar customizado. Vou selecionar aqui a pasta de onde está essa minha planilha, está aqui nessa pasta do Copilot Studio, e essa é a minha planilha, Tickets, tá? A tabela que eu quero que ele faça as alterações,
também é um custom value, que é o que, pessoal? Essa tabela tickets, tá? E essa row aqui, pessoal, eu vou deixar por conta da IA fazer isso para mim, só que eu vou detalhar exatamente o que eu quero lá no campo de instruções, tá? Então, basicamente, aqui, a última coisa que eu vou configurar é uma resposta depois de que essa ação foi executada. Eu vou pedir para que o próprio Copilot Studio me escreva uma resposta usando a própria IA generativa, falando, por exemplo, olha, Daniel, a gente adicionou lá o seu ticket. Legal? Perfeito. Então, eu vou salvar essa ação, essa tool, beleza? E vou voltar aqui, pessoal. Opa. Vou salvar e vou voltar. Legal? Agora, pessoal, a nossa tool já está adicionada. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é voltar aqui nas minhas instruções, pessoal, e informar nas minhas instruções o que eu quero fazer. Legal? Então, aqui, pessoal, está o segredo. Por quê? Olha só. Tá vendo aqui, ó, que eu até apertei a barra normal aqui. Ele dá algumas sugestões de completar aqui sobre o que eu quero chamar e tudo mais. Então a gente vai mostrar isso aqui agora funcionando, tá, pessoal? Olha só. Eu vou pegar aqui a minha descrição e vou colocar a descrição para quando eu quero usar essa tool, tá? Então eu vou falar o seguinte, olha só. Utilize a ação. Agora eu vou digitar aqui a barra, vou selecionar aqui, ó, adiciona ticket. Utilize a ação adiciona ticket sempre que o usuário quiser registrar um novo ticket na planilha, sendo que cada linha representa um ticket individual. Os campos obrigatórios são título, solicitação e status. E o status sempre deve iniciar com valor novo. Sempre que o usuário indicar que deseja abrir um ticket, solicite primeiro a descrição detalhada do problema para garantir o preenchimento correto das informações. Então aqui, pessoal, olha só as minhas colunas, título, solicitação e status. Tá? Então eu tomei cuidado aqui para descrever exatamente quais os nomes das minhas colunas para que o Copilot Studio, né, no meu agente aqui, saiba como fazer isso. Pessoal, então eu vou salvar aqui essa descrição e eu vou testar agora, né? Então eu vou dar um refresh aqui no nosso teste e vamos fazer agora um teste, né? Por exemplo, se eu perguntar para ele o seguinte, quero abrir um ticket. Né? Então, além do fato de esse agente, pessoal, nos responder com base na base de conhecimento dele, ele também tem a funcionalidade de abrir um ticket. E aqui ele fala para mim, pessoal, claro, para abrir um ticket, por favor, forneça uma descrição detalhada, precisamos dessas seguintes informações. Eu vou só descrever aqui o que eu preciso mesmo, eu vou falar o seguinte, não estou conseguindo redefinir minha senha do SAP, por exemplo. Então eu quero abrir um ticket e tal, vamos ver aqui. Como a gente acabou de fazer essa conexão, né, ele vai pedir aqui a permissão para usar essa conexão com Excel. Eu vou só fazer essa permissão aqui, ele vai completar agora para nós. Olha só, olá, entendo que você está com dificuldades para definir sua senha, já registrei o seu problema para que a equipe responsável possa te ajudar, blá, blá, blá. Beleza. Vamos ver lá na nossa planilha de tickets, pessoal. Olha só o nosso ticket aqui. Né? Olha só o nosso ticket. Problema na redefinição de senha do SAP. Né? Usuário Daniel Moraes relatou que não está conseguindo redefinir sua senha no SAP. Status novo. Pessoal, vocês notaram alguma coisa aqui diferente do que a gente fazia, por exemplo, lá no Power Automate? Se a gente fosse fazer isso aqui no Power Automate, a gente teria que configurar um monte de coisas, né? Pegar conteúdo dinâmico, colocar exatamente no campo que a gente gostaria. E aqui não, pessoal. A própria IA já tomou conta disso. A gente simplesmente adicionou as ferramentas e provemos aqui uma descrição exata do que a gente queria que o agente fizesse. Basicamente foi isso, tá bom? Então, para completar aqui, pessoal, essa solução, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma tool em que nós vamos adicionar agora um conector do Outlook, porque depois da abertura desse ticket, eu quero mandar um e-mail de confirmação para a pessoa que o ticket foi aberto. Então, vou selecionar aqui o conector do Outlook, vou selecionar aqui enviar um e-mail e vou adicionar e
configurar. Então aqui essa operação envia o e-mail e tudo mais. E aqui, pessoal, nesse momento eu vou deixar esse campo do para, o assunto e o corpo do e-mail para IA cuidar disso para mim, para o próprio agente, para a própria inteligência do agente cuidar disso para mim. E aqui eu vou colocar para que depois que essa ação for executada, ele me informe aqui. Vou colocar diferente aqui só para a gente diferenciar um pouco, pessoal. Enviar uma resposta específica, eu vou colocar o seguinte. Um e-mail de abertura do ticket foi enviado para o seu Outlook. Tá? Então, só mostrando para vocês também que quando a gente quer, nós podemos utilizar um tipo de mensagem diferente que é uma mensagem mais estática. Tá bom? Vou salvar aqui essa tool. Tá? Se eu quiser mudar as descrições aqui, pessoal, para ficar algo melhor escrito, você pode fazer também sem problema nenhum. Beleza? Então vamos voltar aqui a nossa... uma coisa que eu quero mudar aqui. Esqueci. Vou colocar o seguinte. Vou mudar o nome dessa tool. Ele não vai se chamar Send an Email, vai se chamar Envia E-mail. Beleza? Vamos salvar aqui então. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá na minha descrição e vou completar aqui a minha descrição. Sempre que um novo ticket for adicionado na planilha de tickets, envie um e-mail para o usuário informando os detalhes do ticket, com os detalhes do ticket, e que o chamado já está em andamento. Para fazer esse envio, utilize a ferramenta, vamos selecionar aqui, envia e-mail. Perfeito, pessoal. Então, escrevi essa instrução aqui bem rapidamente, tá? Meio que no improviso aqui mesmo, nem melhorei ela. E agora, pessoal, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, vou novamente aqui, ó, dar um refresh. Provavelmente ele vai pedir a conexão com o conector do Outlook. Então, eu vou abrir aqui um novo ticket. Vou falar o seguinte, quero abrir um ticket, né? Enquanto ele roda aqui, pessoal, eu vou abrir o meu e-mail. Olha só, por favor, forneça, ele está completando aqui. Por favor, forneça uma descrição. Beleza. Vou falar o seguinte, não estou conseguindo realizar o login no Salesforce. Beleza, forneci aqui. Vamos ver qual é o caminho que esse agente vai percorrer. Primeiro, ele está adicionando o ticket e, olha só, ele acabou de executar a ação de enviar um e-mail. Pediu aqui a permissão, eu vou permitir e falou aqui, ele me entregou a mensagem que eu escrevi exata para ele me entregar, tá bom? Vamos ver lá no meu Outlook. Pessoal, então aqui a gente acabou de receber o e-mail, né? E tá informando aqui para mim, né? Ticket aberto. Problema de login no Salesforce. Olá, Daniel, seu ticket foi registrado com sucesso. Nossa equipe já está trabalhando para resolver o seu problema de login no Salesforce. Em breve estaremos em contato com mais informações. Pessoal, então vocês viram o quanto isso aqui foi rápido para ser configurado. E o que eu achei de mais legal disso aqui, pessoal, é porque como a gente trabalhava muito com fluxos do próprio Power Automate no passado, né? Novamente falando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente tinha que configurar exatamente os conteúdos que a gente queria entregar. Era uma ferramenta muito boa e é uma ferramenta muito boa ainda, o Power Automate, nunca vai deixar de ser. Mas essa parte de IA agora está trazendo muita coisa relevante, principalmente porque a gente não precisa se preocupar tanto com isso. A gente adiciona as ferramentas que o agente precisa e o principal que a gente precisa trabalhar aqui, pessoal, é o prompt, tá? Então, eu acredito que isso vai ser muito falado de agora para frente, que é a parte de engenharia de prompt, né, pessoal? Então, isso aqui eu nem coloquei numa estrutura do que um bom prompt deve ter, né? Tem muitas estruturas que a gente pode montar um prompt
e isso aqui tá mais ou menos bem escrito, mas não do jeito que deveria ser. Mas vocês puderam acompanhar aqui que com a descrição simples, a gente conseguiu criar um agente que faz 3 coisas. Ele consulta a base de conhecimento, ele adiciona um ticket numa planilha e ele envia um e-mail a partir do momento que esse ticket é adicionado. Consegui te ajudar com essa solução? Se sim, mais uma vez eu vou pedir aqui a sua ajuda. Se você puder, deixe aqui a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Se você puder também, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.